e vós sereis as minhas testemunhas. E o relato de São Lucas, capítulo 1, em Atos dos Apóstolos, versículo 8, no que descreve a existência, a história da igreja primitiva, e ele repete, em outras palavras, a palavra do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. E vós sereis as minhas testemunhas aonde, Cristo? Aleluia! Aí Cristo fala, primeiro é em Jerusalém, Judeia, Landepácia, Samaria, e aí? E até os confins da terra, e até os confins da terra, e chegou na terra de Tupiniquim, aleluia, chegou antes de nós nascer. Ela estava no campo da predominância diante dos reis. Os monarcas se rendiam, os príncipes se rendiam, as autoridades se rendiam diante da palavra. Antes de ter o conhecimento do povo que não tinha acesso à palavra, eram os monarcas que tinham conhecimento, eram os monarcas que eram visitados pelos profetas. Olá, Maria. Eram os monarcas, os príncipes. Dois poderes antagônicos. Qual é os dois poderes antagônicos? República e monarquia. E esta profecia teve o seu cumprimento na Revolução Francesa. E vem a era presidencialismo. É esta que nós vamos, e é esta que nós estamos vivendo. A era da República. As nações. É por isso que Cristo, Apocalipse capítulo 14, versículo 17, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, descreve Rei dos Compartilha, Reis, pessoal, compartilha essa live, ajuda esse trabalho, amém? Compartilha, por favor. Na linguagem bíblica, ele governará os reis, aonde é príncipe, princesa, conde, condessa. Eu coloquei aí e na era da República, legenda o número do Pix, para quem quiser nos ajudar, que eu preciso comprar uma bateria nova, irmãos, eu preciso comprar uma bateria nova. As grandes autoridades se rendendo ao Rei dos Reis. É por isso que João descreve, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aferindo os dois poderes antagônicos, república e monarquia. O que nós estamos vivendo é profecia. É profecia. O que nós estamos vivendo é profecia. Aí tu fala assim, eu não acredito, é problema seu que tu não acredita. Mas o que nós estamos vivendo é profecia. Aleluia, Deus! Tessalonicenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, diz o apóstolo São Paulo que a fé não é para todos. Ninguém é obrigado a crer. Mas vai ser obrigado a comparecer o grande juízo. Meu Deus! É aí o bicho. Ele é bacandom de bácia. O apóstolo São Paulo descreve, ou seja, o apóstolo São João descreve, no capítulo 3, versículo 10, diz assim, pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia sua língua do mal e os seus lábios não fale engano. Meu Deus! Quer ter dia feliz? Quer desfrutar a vida? Este é o conselho do apóstolo São Pedro. Este é o conselho do apóstolo São Pedro. Refrear a língua do mal. Meu Deus! E os teus lábios não fale engano, e terá dias felizes. Um versículo muito contundente que Cristo fala
Por quê? Mateus capítulo 12, versículo 34, diz o profeta da Galileia: raça de víboras, Meu Deus. dizeres coisas boas, benéficas, louvável, sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca matraca. E no capítulo 12, versículo 34, o profeta da Galileia escreve: raça de víbora, ou seja, filhos dos demônios. Como pode vós dizer coisas boas, benéficas, louvável, segundo lente, se uma pessoa pacífica, aparentemente, aí ele continua sendo mau. Meu Deus. Ei, levanta. Será que esse versículo se aplica em nós? Eu, tu, ele, nós, dois, eles. No campo do pronome. Ei, você aí é quantas pessoas que eu quero dizer é uma. Ei, vocês aí é duas ou três. Mas quando eu pronuncio a palavra qualquer, é qualquer um. Aí o profeta da Galileia escreve raça de víboras. Ou seja, filhos do demônio, filho do diabo. Como podeis dizer coisas boas sendo mal, pois do que há em abundância no coração disto fala. Chegou os obreiros aí. Capítulo 12, versículo 30, é de São Mateus. Não adianta dizer que sou bom e benéfico, se o teu coração não louva, não glorifica, a tua boca é um sepulcro aberto, palavrão para tudo quanto é lado. Meu Deus. Na linguagem bíblica, a Bíblia tem a sua linguagem, lei, salmos e profetas, essa linguagem. O que atange a palavra palavrão, palavras torpes, de baixo calão, elabacando de baixo. É quando o cara está na câmera pintada de imagem assistindo o espetáculo dos deuses. O futebol descrito pelo profeta Isaías, no capítulo 22, versículo 17, versículo 18 e versículo 19. Aí ele está ali na plateia. Aí algum astro começa a fazer asneira e ele começa a xingar A e a xingar B, as palavras torpes. E papai do céu não está nisso, hein? Fuja do futebol, ela bacando de bácia. Fuja, 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 fuja. Ô, meu querido, Pai do Senhor, mano. Deixa. Vamos operar quinta-feira. Da carne. O profeta Isaías falou da era do futebol. No capítulo 22, versículo 17, versículo 18 e versículo 19. Fuja! E como pode dizer coisas boas sendo maus? O que nós vivemos é profecia. Mas eu não acredito, o problema é seu, o que nós vivemos é profecia. Deus fez a família, e da família vem o Estado, do Estado vem a igreja. Na onde está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23 e versículo 24. A base de Deus é a família, e a família nasce o Estado nasce no decorrer da família. Não havendo família, sociedade, não há necessidade de Estado. Só
as 3 esferas que Deus determinou para o que a coisas benéficas diante da sociedade. Primeiro, família. E o regulador da sociedade é que é o Estado. Olha o Estado ali, ó. Pela batalha. Quem dera. É o regulador da sociedade, é o Estado. Mas para existir o Estado tem que haver a família, a ordem da sociedade, senão não tem necessidade de Estado. Deus fez o homem com decisão. E Deus fez a família. Bom dia, meu irmão. Família, Estado e igreja. Quando Adão, ele afere, a mulher afere nome aos animais, Deus estava em Adão conferindo o Estado. Adão é a maquete de toda a sociedade existente. Adão decreta o primeiro Estado. É ele que dá origem à paternidade do homem. É ele que dá origem à sociedade. É igual quando a mulher está gestante. Em si, ela já pronuncia o nome daquela criança. Vai ser, como é que vai ser o nome dele? Vai ser Mateus. Como é que o nome? É menino ou menino? O nome dela vai ser Elisa, vai ser Antônia. Porque automaticamente, antecipadamente já puseram o nome. Aí daqui a pouco tem que ir para o cartório. Tem que aferir com o Estado para o que legalizar aquele nome. Aí ela vai passar a ter uma identidade. E a primeira plataforma de um Estado foi Adão. Gênesis capítulo 2, versículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Reunir a família. É o que está escrito. Lei, salmos e profetas. Nós temos como Bíblia. O que é Bíblia? Coletânea de livros, uma mini biblioteca. Mas é lei, salmos e profetas. É para que você venha entender mais precisamente o decorrer bíblico. Aí tem capítulo, tem versículo, para você ter o quê? Uma precisão mais precisa de conhecimento do texto. É o que está escrito. Então nós temos que glorificar Deus. O que nós vivemos é profecia. Nos pés da estátua de Nabucodonosor, ferro e barro se misturando. O que significa isso? Era das máquinas. No domínio do homem e o homem dominando a máquina. A máquina domina o homem e o homem domina a máquina. Tudo é máquina. Ferro e barro se misturando. A nossa existência é antediluviana, pré-diluviana e após-diluviana. Mas para se cumprir o livro de Jó, capítulo 30, mas em 1809, Charles Robert Darwin, para dar origem ao produto da evolução. Sabe quanto tem o produto da evolução? Charles Robert Darwin morreu com 73 anos em 1882, mas em 1859 ele faz o livro A Origem das Espécies. Aí se cumpre o livro de Jó, capítulo 30, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8 e verso 9.
Antes de nascer, antes de ser concebido, Charles Robert Darwin, em 1809, já falava desse episódio que revolucionou a história, entrou em todos os conceitos acadêmico e científico, o produto da evolução. E Jó já falava sobre isso, Jó capítulo 30, falando da origem de Charles Darwin, para tentar neutralizar a existência de um Deus Criador. Ô labareda, da existência de um Deus Criador. E ele morre com 73 anos, em 1882. E esta praga desta doutrina só tem quantos anos, profeta? Tem quantos anos? Esta doutrina, este livro, esse conceito da teoria da evolução, 165 anos, de lá para cá, 165 anos, a teoria de Charles Darwin, descrito por Jó capítulo 30. Nada é por acaso, o que nós vivemos é profecia. O que nós vivemos é profecia. Lebacana Calavácia. Então, quando Darwin ele lança o livro Origem das Espécies, Jó antecipadamente pelo Espírito já falava da existência da revolução no conceito acadêmico e científico. Esta praga desta doutrina só tem 165 anos. De 1859 até 2004, faz a conta na matemática aí, menos 2004, 165 anos, e alastrou, permeou os campos universitários, os colégios públicos e particular, até o dia de hoje, em pleno século XXI, tu entra na universidade, no começo, no meio, no fim, o leitor, o professor, o reitor vai falar do campo da evolução, descrito por Jó. Essa senhora aí. O que nós vivemos é profecia. Volta sempre, cara. Mas eu não acredito, aí é com cada um. Mas que está escrito, está. A palavra tem resposta para tudo. A palavra tem resposta para tudo. Senão não seria a palavra de Deus. E Jó falou a respeito que viria o conceito de Charles Darwin para perturbar a terra. Deus! Para perturbar a terra. Jó capítulo 30, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9 e verso 10. Está escrito. O produto da evolução. E Charles Robert, na língua inglesa, Roberto é Robert com temudo. Robert, ou seja, Roberto. Fala de Samuel Putz. E o que nós vivemos é profecia. O que nós vivemos é profecia. Outra profecia. Outra profecia. A respeito da máquina de fazer defunto, a funda moderna, o revólver e o arco de bronze, o fuzil. Na onde está escrito isto? Jó capítulo 20, versículo 24. Arma de ferro e o arco de bronze. Já viu interessante como é que é? Parece até uma flecha voadora. Ela bacana de e na linguagem bíblica chama o fuzil, na era moderna, na era contemporânea, de arco de bronze. De arco de bronze. Revólver, a funda moderna. Aí nasce quem? Samuel Colt. É por isso que tem um Colt. É Samuel Colt, dando origem à arma de fogo. Na era moderna, na era contemporânea, com apenas 5
primeira formação da arma de fogo foi projetada com 5 tiros, na raia de 5 tiros. Elabacai. Te lembra alguma coisa? Afunda. Davi atira na testa do gigante. E ele pega 5 pedras do ribeiro. 5 munição. E quando Samuel conte, ele projeta a arma no primeiro slota do projeto, era 5 tiros na raia de tambor. Elabacandom de Bácia. Então o revólver que nós temos, 3/8, a pistola, aí veio aqui no campo da modernidade, aí veio a pistola, mas era 3/8, 5 tiros. A funda moderna, o revólver é a funda moderna. Aí vem o primeiro estampido, o segundo estampido, o terceiro estampido, quarto estampido, 5 estampidos, e vem a rajada de metralhadora. Aí entra o profeta Isaías, capítulo 22, versículo 2. Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta que solta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, e nem morrem na guerra. Isaías estava vendo hoje, nas grandes metrópoles, nos centros urbanos, as pessoas sendo dizimadas através da arma de fazer de fundo, revólver, fuzil. Aí vem o primeiro estampido, o terceiro estampido, aí entra Jó, no capítulo 27, versículo 22, atira-se contra ele, sem misericórdia, aí Jó, enquanto ele foge precipitadamente do seu poder. Jó falando a respeito da arma de fogo. Aí conforme afere a máquina de fazer defunto, Elabacai, o arco de bronze, o fuzil, Elabacai. Ou tu tá pensando que Deus está dormindo? Quem dorme somos nós. Deus não dorme e nem toqueneja. O guarda de Israel. O que nós vivemos é a profecia que nós vivemos. Está escrito. Ninguém é obrigado a crer, mas está escrito. Lebacandom de Bácia. Aí tu vê o primeiro estampido. Pá! Aí o que? O projeto sai da capa do estojo e vai em direção ao seu oponente. Elabacandom de Bácia. E vai em direção ao seu oponente. Então Jó descreve sobre a arma de fogo. Isaías descreve sobre o massacre humano através da arma de fogo. Na onde está escrito isto, profeta Isaías, capítulo 22, versículo 2. Jó, capítulo 27, versículo 22. Está descrito em Jó também, capítulo 20, versículo 24. O projétil, Números capítulo 35, versículo 22. O projétil, Elandebácia, é o que está descrito. A Bíblia não dorme, Deus não dorme, porque a profecia não é de particular interpretação do homem, não é. Deus fez o Estado, mas para existir o Estado, Deus fez a família. Estado, família, Estado, igreja. Descrito em Gênesis capítulo 2, verso 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e diante. Mas principalmente no versículo 22, 23 e 24. E a profecia se cumpre. O que nós vivemos é a profecia. O profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Ele descreve assim: correrão para um lado meus irmãos, e para o outro. nós estamos aqui em Guaratiba, no Rio de Janeiro,
Eu vou reiniciar aqui a transmissão, o culto não acabou não, tá? E a ciência. Eu vou reiniciar a transmissão, o culto não acabou não, tá bom? Se você quiser fazer o seu pedido de oração, o número está aí na tela, tá bom? Que é o 21, Rio de Janeiro, 965584908. 21 965584908. Se você quiser nos ajudar a comprar baterias, tá? Eu preciso de no mínimo umas 4 baterias, tá bom? Que é 2 para cada caixa. Baterias de 12 volts e 10 amperes. Se quem puder comprar daqui que tem 15 amperes de amperagem, 15 de amperagem, melhor ainda, tá bom? Cada bateria dessa está custando R$ 299 no Mercado Livre. Você mesmo pode comprar e nos enviar, tá bom? Você mesmo pode comprar e nos enviar, tá bom? Então, eu peço você que, se quiser, abençoe essa obra. Você mesmo compra e nos envia pelo correio. Meu WhatsApp está aí na tela, tá? No teor das ondas magnéticas e das reações químicas, conhecido mundialmente internet, a grande rede. Na onde está escrito isso? Primeira de Reis. Eu vou reiniciar a live aqui, tá? No capítulo Eu vou reiniciar a live aqui. O culto não acabou não, tá bom? Eu vou Segundo reiniciar a live. Crônica, capítulo